Uma boa noite a todos nós. Que a paz de Jesus, nosso divino e querido amigo, nos envolva a todos. Que o amor desse nosso querido professor Eurípides Barçanufo nos acolha e nos envolva também. É para mim uma imensa alegria estar aqui nesta casa hoje, entre corações tão queridos, falando pela primeira vez, numa data tão especial, tão marcante. Não poderia, portanto, iniciar a minha reflexão sem antes agradecer pelo carinho da acolhida e pelo convite da querida Mi e do Fabinho também, participar desse momento com vocês, em que a casa, neste ano, completa aí os seus 4 anos de existência e de trabalho com Jesus. Os nossos votos são que venham muitos anos mais de trabalho, de serviço com Jesus. Que os laços que têm unido todos os trabalhadores desta casa, desta comunidade cristã, possam se estreitar ainda mais entre os dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Que possam cada vez mais descobrir a alegria que há na comunhão amparada ou aliada ao serviço com Jesus. Então, que o Mestre, que o querido professor lhes abençoe, lhes inspire, que venham muitos anos, muitos decênios mais, irmanados ou unidos em torno do ideal que o professor nos legou, que é o de educar, libertar com Jesus. E é sobre isso que buscaremos conversar aqui nessa noite. Educação à luz do Evangelho. Tomaremos como exemplo, como inspiração, a vida e a atuação de Eurípides, que foi para nós e tem sido, sem dúvidas, uma verdadeira ponte para Jesus. Aquele que tomou-nos em suas mãos, estendeu-nos as suas mãos misericordiosas e nos convidou a caminhar, como ele já tem caminhado secularmente, em direção à bendita luz que nos aguarda e que é o destino de todos nós. É sobre isso que conversaremos nesta noite. Mas antes de falarmos propriamente do professor, conversaremos sobre o que é, à luz do Evangelho, de fato, a proposta do educar. Por que tem o Evangelho esse cerne? E me recordo aqui de uma passagem das mais belas do Evangelho, quando Jesus, o Mestre, já havia passado pela crucificação e retorna então em espírito. Passagem esta que está narrada no Evangelho de João, capítulo 21. Volta ele e vai conversar com aquele que dali por diante assumiria, digamos assim, a condução do colégio apostólico. Aquele que dali por diante seria um referencial aos demais discípulos de Jesus. Aquele que por 3 anos havia convivido com o Mestre, havia adentrado ele próprio no seu processo de educação, com muitas lutas, muitas vezes tropeçou, muitas vezes chorou, especialmente nos lances que marcaram o final da passagem de Jesus pela terra. Voltava Jesus a falar com seu querido, àquele tempo, amigo Pedro, o discípulo. E Jesus chama-o à parte em determinado momento para ter um diálogo especial com ele. Jesus o convoca num canto, talvez sentindo que o coração do discípulo ainda não havia, de fato, superado a negação. As 3 vezes em que negou ao Mestre que tanto amava do mais fundo do seu coração. Jesus o chama à parte e então lhe faz, vejam só, 3 perguntas. 3 perguntas muito interessantes. Mais interessantes serão as respostas de Jesus após a resposta de Pedro. A complementação. Volta-se a ele, a Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? E o discípulo, então, meio desconcertado com aquela pergunta: mas é claro, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? Mas é claro, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Sabes todas as coisas, sabes que te amo mais que a todos. Então, apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa de Jesus com Pedro, que ali representava todos os discípulos do porvir, selava ou deixava patente qual o principal compromisso de todo discípulo com o Mestre, com o Evangelho. O compromisso ali naquelas palavras daquele tempo com a educação. Porque apacentar não é outra coisa senão isso: conduzir, guiar, orientar, nutrir, libertar, amparar. Nesse simples verbo, nessa simples orientação de Jesus a Pedro, gravada por 3 vezes a fim de fixar bem em nosso coração qual o compromisso que assumimos com Ele quando adentramos as fileiras do Evangelho, gravada também ou repetida 3 vezes a fim de que pudesse acalentar, acalmar o coração do discípulo, ficava ali registrado o eterno compromisso de todo cristão. Claro, primeiro o compromisso de apacentar as ovelhas internas, emoções, sentimentos que precisam dessa condução, da orientação que o Evangelho nos traz, a fim de que então possamos nós também nos habilitar para o processo de educar outros corações. Mas ali Jesus definia o papel fundamental do Evangelho, o cerne da sua mensagem. É um cerne de educação. Muito mais do que uma religião, vinha Jesus trazer à Terra, na definição de Emmanuel, o mais alto instituto de educação divina que a humanidade já viu ou jamais verá. E é isso, sobretudo, que nós precisamos recuperar acerca do Evangelho. Porque enxergado por esse prisma, o Evangelho é universal. A sua finalidade se estende para além simplesmente do cristianismo. A sua finalidade se estende agora à preparação e à transformação de nós e, por conseguinte, de toda a humanidade, tendo como cerne, como compromisso central, o da educação. É o que também dirá Emmanuel quando comenta um versículo dessa passagem no livro Fonte Viva, capítulo 19, intitulado Apacenta. Lá ele nos deixará a orientação. A proposta é: educa sempre. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. A proposta não é ferir, não é violentar, não é impor, é simplesmente apacentar. E a palavra apacentar, no português, felizmente, nos lembra o quê? Paz. A paz. Nos lembra assentar, acalmar, asserenar os corações que, ainda no mundo de hoje, estão tão inquietos, tão aflitos, tão angustiados, porque sem propósito, sem sentido, perdidos, muitos deles, a imensa maioria, nas ilusões do mundo, da carne transitória. Tudo isso englobado nesse simples verbo, nessa simples orientação, apacentar. E é isso que é o nosso papel, com todo o arcabouço que o Espiritismo nos traz, desdobrando, desvelando a mensagem do Mestre. É este o papel, ou este o compromisso central que nos compete agora investir. E é isso que Eurípides soube em toda a sua vida valorizar. Entendeu ele, como poucos, desde o advento do cristianismo, o que era a proposta com Jesus de educar.
como poucos. Então, tomaremos como inspiração hoje, porque a sua vida reflete essa busca. E o que nos levou a preparar, elaborar essa reflexão foi, na verdade, uma frase que demonstra bem qual era o seu entendimento acerca do Evangelho, da missão que lhe competia, como também o seu compromisso com essa tarefa de educação. Prestes a deixar o corpo físico, já em vias de desencarnação, chama a sua mãe e, como dizem os biógrafos, se preciso for, feche a farmácia, mas não feche o colégio. Como a dizer, mais importante, não que não seja importante, a cura do corpo, mas mais importante do que isso, porque alcança as raízes mais profundas, que inclusive geraram os outros adoecimentos, os do corpo, será sempre a educação. A educação. Então, se preciso for, feche a farmácia. Mas não feche a verdadeira fonte de cura que o Senhor me deu a elaborar nesta encarnação, minha mãe. Mantenha aberto aquilo que representa o maior investimento do meu coração. Mantenha sempre acesa essa chama do meu compromisso com a educação. E é, de certo modo, esse compromisso que nós, aqueles que fomos conquistados no coração por Ele, assumimos também. Todos nós, que irmanados pelo amor desse grande servidor, assumimos o compromisso de levar adiante, com todos os recursos ao nosso alcance, sobretudo da nossa própria vida, essa chama que clareia caminhos, que abre horizontes e que conduz verdadeiramente à libertação. Mas, antes ainda de adentrarmos na figura do professor, é preciso entender melhor, à luz do Evangelho, o que é essa educação. O que é, de fato, educar? Não será, à luz do Evangelho, à luz do Consolador, simplesmente preparar ou formar o cidadão terreno, formar o homem do mundo. O compromisso ou a proposta de educação do Evangelho vai além. Não se restringe a uma encarnação, não se resume ao conhecimento e aplicação apenas das leis e conhecimentos humanos. A educação com Cristo, a educação que o Evangelho nos apresenta é, na verdade, uma grande mola, uma grande alavanca de propulsão, projetando o ser no infinito que lhe pertence por direito e por destino. É despertar o ser para a imensidão de potenciais que jazem em nosso coração, aguardando o nosso cuidado, o nosso cultivo, o nosso esforço, a fim de que venha a florescer, frutificar. Então é uma educação que vai além, mais desafiadora, portanto, vai além do que simplesmente a ilustração do cérebro, do que simplesmente a definição, o estabelecimento da cultura, o alargamento, de horizontes da mente, do cérebro, do intelecto. É, na verdade, o processo de sublimação do coração, de integração, de harmonização, sentimento, raciocínio, cérebro e coração. Essa é a proposta de educação ao qual ou a qual somos nós chamados. Não somente preparar o cidadão da terra, mas, sobretudo nesses tempos em que adentramos uma nova era, preparar o cidadão universal.
consciente da sua origem, consciente da sua destinação, como dirá também Leon Denis, consciente dos deveres que lhe competem para consigo, para com seu irmão e para com o Criador, consciente da glória e da beleza da criação. Não é uma educação qualquer. E para defini-la, convoco aqui o auxílio do nosso querido benfeitor Emmanuel, que tem uma mensagem muito bela no livro Fonte Viva, capítulo 30, intitulada Educa. Veja, no imperativo, sem imposição, um convite. Educa. E o versículo que ele vai pegar para comentar é muito interessante. Olha só o versículo que ele pega para falar sobre educação. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios 3,16. Esse versículo para comentar a educação. Ora, o que é o reino de Deus proposto para o Evangelho, senão a condição da alma acrisolada, perfeitamente educada? Portanto, o processo de educação, em última instância, será despertar a criatura para a sua natureza divina e ajudá-la a expressar essa natureza que ele está. Na condição de um diamante bruto ainda, envolto em cascalho, na condição da semente ainda escondida na terra. Educar será conquistar esse coração, a fim de que ele possa, pelos seus esforços, conseguir expressar tudo isso que traz em potencial, de forma latente dentro dele. Por isso, educar, na definição do Evangelho, será, na verdade, encontrar os caminhos do coração de um outro alguém. Encontrar os caminhos do coração de um outro alguém. E então, fazer com que ele mesmo perceba ou ouça o convite. Se educar para se libertar e ajudar os outros a fazer o mesmo. Como eu me recordo, antes de entrarmos aqui no texto de um outro texto de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 5, Educação, em que ele vai dizer assim: essa educação que almejamos à luz do Evangelho, com o enriquecimento da cultura, com o aprimoramento do campo íntimo, não se conseguirá tão só pela força da instrução que se opere ou que opere de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando o bem por si mesma, sem quaisquer injunções, pode então libertar e polir o coração. Por isso que educar será conquistar o outro, a fim de que ele, consciente, possa então fazer o trabalho que lhe compete, de expressar esse divino que há nele. E é por isso que Jesus vai nos dar no Evangelho o mapa, a bússola, a fim de que possamos chegar às portas do coração daqueles que conosco convivem, ou daqueles que a vida nos incumbiu de educar. E mais do que isso, não só nos dará o mapa e a bússola, como também as chaves para que possamos adentrar esse coração. Isso é educar. Essa é a proposta que estamos sendo convidados a realizar no mundo. Mas seguindo aqui no texto que Emmanuel nos traz, ele vai dizer, utilizando exemplos da natureza, como ele gosta muito de fazer, a natureza que é sempre para nós o livro divino, ali estão as leis esculpidas também, como em nossa consciência, precisamos aprender a ler, e isso Eurípides soube muito bem fazer com os seus educandos. Pois bem, Emmanuel então dirá
Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte, e no bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Então, uma coisa a gente já entende nessas 3 frases. Educar vai exigir um olhar diferente. Educar vai exigir um olhar que enxerga não o que aí está, mas o que isso pode se tornar. Não o que a criatura é, mas o seu vir a ser. E sabendo que todos fomos criados iguais e destinados à mesma perfeição relativa, sabemos que o vir a ser de todos é dos mais esperançosos. Isso por si já nos daria um olhar completamente diferente para com aqueles com quem convivemos. Para a tarefa de educar, não nos prendendo mais no imediatismo, nos resultados visíveis do agora, mas aprendendo agora a esperar. Mais do que isso, a esperançar, que é esperar agindo, certos de que, confiantes de que, feito o trabalho, não há como escapar, vai sair um resultado proveitoso. Belo. Então é esse olhar que precisamos cultivar. Mas para termos esse olhar, é preciso aprender com Jesus a usar uma outra lente. Disse Jesus, os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Como nós enxergamos a vida, isso define o que vai dentro do nosso coração. Pois bem, quando enriquecemos o coração com o elemento primordial que Ele nos legou com a sua mensagem, o amor, eis que alcançamos essa visão para além das aparências, que busca não se deter na aparência, mas sim alcançar as essências. Esse olhar só alcança quem ama. E é por isso que o amor é e sempre será o ingrediente básico da educação. É o que faz uma mãe nunca perder as esperanças no seu filho. Onde todos os outros já não veem mais esperanças porque se prendem às aparências, o amor materno haverá de encontrar aquela essência. Com olhos de quem ama. É por isso que, para dar a tarefa a Simão, Jesus pergunta a ele 3 vezes sobre o quê? Qual o currículo de Simão Pedro? Quantos anos ele estudou? Qual o sistema pedagógico que Simão Pedro ia usar? Não. Jesus pergunta apenas, Simão, você tem amor? Você tem amor? Você tem amor? Como a dizer que, se há amor, tudo mais se resolve. Porque é aquele que ama o educando e o que faz a educação, dará de si o melhor, tanto em termos de preparação, como em termos de doação, de paciência, de esperança, na tarefa que recebeu. Emmanuel comenta isso no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 97, uma mensagem intitulada Amas o Bastante. E ele fala isso. Jesus não perguntou a Simão o que ele pensava, quais os seus planos. Perguntou simplesmente se ele o amava, se ele tinha amor. Como a dizer que em existindo amor, todos os demais problemas se resolvem. Se o discípulo, acrescenta ele, possui suficiente provisão dessa essência divina, a mais dura das tarefas se converte em apostolado de bênçãos promissoras. Se há amor mesmo,
A tarefa pode parecer a mais difícil, mas será por isso mesmo aquela pela qual mais agradeceremos. Porque a que mais nos propiciou a oportunidade de nos educar e também de educar. Então Emmanuel acrescenta: os teus conhecimentos intelectuais valem muito. As tuas indagações são louváveis, mas em verdade, somente serás efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Eu gosto dessas duas palavrinhas, efetivo e eficiente. Ou seja, só alcançaremos de fato uma construção sólida, só alcançaremos de fato a condição de discípulos do Mestre sem nós buscarmos ajuntar suficiente provisão de amor. Isso não faltou a esse coração que estamos estudando. Pois bem, seguindo em nossa mensagem, Emmanuel diz: entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Então, o olhar do amor, ele identifica o potencial do vir a ser, mas ele não fica parado esperando que milagrosamente aquilo venha a acontecer. Ele vai à luta, vai ao trabalho, vê aonde quer chegar, sabe ou sente o que pode fazer e age. Vai ao esforço, põe as mãos na charrua, como diria Jesus. Então, se tem lá a estátua em potencial no mármore bruto, é preciso que alguém tenha suficiente perseverança e dedicação para extraí-la de lá. E é isso que espíritos como esse têm tido para conosco. E é isso que, da parte de nós, para com os que aqui somos convidados a servir, agora devemos ter também. Como no caso de Michelangelo, conta-se que diante de um bloco bruto de mármore, ele dizia: tem um anjo preso aí dentro, deixe-me libertá-lo. É o olhar do artista. O artista é o que sente, é o que vai pelos caminhos do coração. E por isso Kardec, ao definir educação, vai defini-la como uma arte. Por isso Eurípides gostava tanto da arte, porque é educação uma arte. E arte é caminhar pelos caminhos do sentimento. Onde a razão parou, o sentimento prossegue muito mais além. Onde o conhecimento chega ao seu limite, o amor vai muito mais além. Quem aqui não se recorda do caso de Cipriana no livro No Mundo Maior? Quando André Luiz e o benfeitor foram ajudar um caso de obsessão, estavam ali em desdobramento o encarnado obsidiado e o obsessor, que começaram ali a se degladiar, e André Luiz ficou olhando aquilo e pensou, falou com o benfeitor: você não vai falar nada? E o benfeitor então lhe diz: o conhecimento, André, chega até aqui. Daqui por diante, só o amor. E nós não conseguimos ainda amá-los como filhos de nossa alma, mas vem aí alguém que já tem desse amor, Cipriano. Porque se o conhecimento ampara por fora, acrescentará o benfeitor, só o amor alcança as causas profundas. Não falei que Jesus não nos muniu com as chaves das portas do coração? Eis aí a essencial, a mais fundamental, o amor. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Olha que bonito isso. O gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Como falávamos hoje mais cedo, Deus está em toda parte. Vivemos, nos movemos e existimos nele, já dizia Paulo o apóstolo. Mas é preciso descobrir que Deus está também em nós. E esse é o convite da educação. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário
que os processos educativos da vida trabalhem-nos no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Com somente um coração trabalhado, enriquecido na experiência, pode vazar, expressar o heroísmo santificante. Esse heroísmo que vemos nas grandes almas e que, como luzes que jamais se apagam, nem os séculos podem consumir ou apagar, ficam a marcar ou nortear para sempre os caminhos que devemos seguir. Eurípides, sem dúvida, era uma dessas, segue sendo. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. A voz que acalma, que pacifica. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa a si mesmo, educa aqueles que Deus lhe confiou e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Esse é o desafio que o Senhor nos conferiu. Uma educação muito mais abrangente, porque não restrita aos limitados horizontes da civilização como hoje ela está. Uma educação que preparará o nosso, como os corações sob a nossa tutela, para a vida infinita, a vida imortal, a vida abundante, como nos disse Jesus, que está a nos esperar. Então foi com essa educação que Eurípides se comprometeu e segue comprometido. Educação que toma, que bebe sim, dos conhecimentos, das revelações que os missionários de todos os tempos trouxeram, mas que vai encontrar como pilar central o Evangelho do Cristo, agora enriquecido, ampliado pelo Consolador. É com isso que Eurípides se comprometeu. E, se nos inspiramos nele, eis a tarefa que nos compete também. Mas, se a tarefa é de educar, na linguagem do Evangelho, apacentar, não existia o termo educar naquele tempo, como entendemos, então Jesus simbolicamente descreve a tarefa da educação como a tarefa do pastor no Evangelho. Não a acepção que a palavra pastor tem hoje, muitas vezes, mas o pastor é aquele que orienta, que conduz almas. Ele próprio se definiu como o bom pastor. Simão Pedro vai chamá-lo em sua carta de o arquipastor. Que interessante, termo grego. Arque significa principal. É dessa palavrinha que surge a palavra arquétipo, tipo, modelo. Portanto, Simão definia Jesus como o modelo de pastor ou o educador por excelência, o modelo de educador. É isso que ele quer dizer com o bom pastor. E em João 10, quando vai falar do bom pastor, ele vai definir algumas características essenciais do bom pastor. E veremos como que essas características, com alguns trechos que selecionei dessa obra, Eurípides, O Homem e a Missão, obra que muito me marcou na primeira vez que a li, veremos como Eurípides incorporava em si essas três características. Claro, não no nível do nosso mestre, mas já assim num nível que serve para nós de exemplo inspirador. Dirá Jesus acerca do bom pastor:
as 3 características primordiais a fim de que nós possamos ser, como Eurípides, bons educadores. Primeiro, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo, o bom pastor conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Terceiro, o bom pastor conhece ao Criador e é por ele conhecido. Apenas para esclarecer, o verbo conhecer, nesse contexto do Evangelho, não representa apenas uma experiência intelectual. Conhecer no Evangelho não é simplesmente saber o nome, onde vive, o que faz, o que a família passa, não é isso. Conhecer no Evangelho é uma experiência profunda de intimidade. Tanto era assim que em um outro aspecto, em um outro sentido, não nesse que estamos a falar, era muitas vezes utilizado para expressar a relação conjugal. A própria relação de intimidade sexual. Fulano conheceu a ciclana. Uma maneira de expressar a intimidade do ato. Os vínculos que ali se formam nesse momento quando há amor, quando há afeto real. Portanto, conhecer alguém no Evangelho e ser conhecido por alguém representa um laço profundo de afeto. Uma vinculação profunda de amor. Isso é conhecer e ser conhecido. Relação profunda. São essas as 3 características do bom pastor. Então, para ilustrar um pouquinho, alguns trechos que selecionei, do livro Eurípides, uma missão, capítulo 12, páginas 128 e 129, o primeiro dos atributos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é no sentido que muitas vezes se entende no Evangelho do sacrifício do corpo, também. Muitas vezes se entende que Jesus deu-nos a vida apenas na cruz, com o gesto do sacrifício, mas esquecemos da sua entrega total e integral no compromisso com a nossa educação. Portanto, dar a vida pelas suas ovelhas, assumir realmente o compromisso da educação, é colocar a nossa vida própria, a exemplificação que lhe diz respeito, a serviço da tarefa assumida, da educação. É assumir, portanto, uma postura de coerência, de abnegação, de devotamento, sendo em si próprio o mais importante livro didático, a ser lido nos gestos e atos de cada dia. Então, para educar, é preciso estar disposto a se transformar. Hábitos infelizes deverão encontrar a nossa mais sincera vontade e disposição por lhes transformar, por vencê-los, por mudá-los, a fim de que a nossa vida não contradiga o que estamos tentando transmitir àqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que estão sob a nossa tutela. É, portanto, um compromisso de vida integral. Abdicar de alguns gostos, pensando no bem daqueles que se educa, que se ama. Abdicar de algumas vontades, de alguns desejos, de alguns sonhos, pensando-se no bem, nos benefícios e no progresso daquele ser a quem se ama. Como dirá André Luiz, sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Se você não estiver disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida, não há educação possível. Abrir mão de alguns jeitos de ser, de alguns vícios, de alguns hábitos que venham a lhe contradizer. Portanto,
Esse primeiro atributo é o atributo da coerência, da vida colocada integralmente a serviço dessa tarefa. Entendendo que a tarefa da educação não é algo que se faz em 1 hora da semana, em 2 horas da semana, é algo que se faz em regime integral, na convivência, na simples presença, sem palavras, podemos estar educando. Quem duvida disso, é só recorrer aos relatos de quem conviveu com Eurípides, de quem conviveu com Chico. A simples presença desses irmãos era já por si um ato de educação. Por quê? Porque davam as suas vidas pelas ovelhas. As suas vidas eram um mínimo de dedicação, de devotamento, de exemplificação dos ideais que abraçaram, especialmente com Jesus. Por isso, nessa página 128 e 29, nós vemos um trechinho de um subcapítulo, de um subtítulo, Espelho Vivo de Lições de Vida. Olha o subtítulo, acerca de Eurípides. Espelho Vivo de Lições de Vida. Os numerosos depoimentos de alunos do colégio, em todos os cursos, fornecem uma informação comum, identificando a extraordinária capacidade de devotamento que fizera de Eurípides o mestre profundamente venerado por todos que o cercavam. Porque no campo do pensamento, no campo ou no universo moral, dirá Emmanuel, não exista resistência, não exista barreira que resista indefinidamente à força do exemplo. Conquista-se, vence-se, quebram-se todas as barreiras. Quando se está diante de alguém que realmente se faz a lição viva do amor e do devotamento. Eu me recordo do exemplo daquele espírito aqui citado, donatista, com quem Eurípides teve profundas dificuldades, mas que, passados alguns anos, uma alma ainda muito cerrada, ainda muito resistente, não pôde resistir à força daquele amor. E então, em lágrimas, em pranto, coloca-se de joelhos aos pés daquele que agora passava a ser o seu amigo, o seu amor, Eurípides. Essa é a força. Ganha-se a autoridade, o respeito, e com isso, abrem-se os corações. É possível, então, a tarefa da educação. Quando alcançamos e abrimos as portas do coração de outros com essa chave que Jesus nos legou. Para as crianças, tinha sempre um sorriso, um gesto bom de carinho, uma palavra de alegria contagiante. Para os jovens, era o conselheiro comedido de todas as horas, às vezes alegre, outras tantas vezes, como Jesus, grave e séria, mas sempre com aquele toque de jovialidade que marca o fiel da balança do equilíbrio na orientação da juventude. Concentrava-se nele a vida do colégio. A alma do colégio era a alma do professor. Era ele quem dava vida àquele recinto de educação e de iluminação. Eis o primeiro atributo que o nosso bom pastor, bom educador, vem nos demonstrar. Mas há também o segundo atributo, como disse, relação de afeto de profundidade, educando, educador. Porque não é possível a educação sem esse contexto ou esse vínculo de confiança que abrem os dois corações. A educação é essa interação coração a coração que só é possível quando de ambas as partes existe abertura. E só há abertura onde exista um vínculo de afeto, de amor e, portanto, de confiança. Página 116. A nova linha pedagógica, que, aliás, já se tornava patente sob muitos aspectos em países europeus, como Suíça e França, através da escola ativa de Pestalozzi,
proporcionava sacramento pela visão extraordinária de Eurípides, muito além do seu tempo, claro, com o imenso cabedal também que trazia, o enriquecimento do contingente didático-pedagógico. Vale lembrar que em uma de suas encarnações anteriores, havia sido ele muito amigo de Pestalozzi. O binômio professor-aluno e vice-versa, conheço as minhas ovelhas e sou por elas conhecido, incluindo o complexo conjunto de valores que forma a problemática do ser, constitui um dos fatores essenciais do assunto em pauta. Gente, Jesus está falando isso para a gente há 2000 anos. E a pedagogia, hoje, toma isso como algo, quando esse olhar mais acurado, que foi na verdade o que Pestalozzi fez, já nos mostrava que ali estavam os elementos essenciais. Numa fase em que a palmatória era a voz mais que ativa, não se educa recorrendo a instrumentos de violência. No ambiente escolar, dominando as mais difíceis situações, mas afastando mais o aluno do professor, Eurípides inaugurou a era do entendimento e do diálogo. O aluno passou a ser respeitado nos valores naturais de que era portador em potencial, pois o mestre conhecia-lhe as faculdades racionais, as percepções, ideias, hábitos e reações condicionadas. Eu conheço as minhas ovelhas. Isto vinha estreitar o relacionamento entre o professor e os seus discípulos, criando entre eles os laços de mútua confiança. Está aí mais um atributo do bom educador que nosso querido professor Eurípides soube ser. Criava ele esse laço de afeto com seus educandos. Antes de buscar ensiná-los, enriquecê-los de cultura, buscava amá-los, compreendê-los. Com isso, conquistava-lhes o coração. Estava, assim, aberto, ativo o processo de educação. Mas faltava também um último atributo. O bom pastor, nesse sentido de educação que aqui estamos buscando, educação para além simplesmente do mundo transitório, a educação para os propósitos divinos, o bom pastor, o bom educador deve também expressar uma profunda relação com o Criador. Bastaria-nos, para perceber essa profunda relação de Eurípides com o Criador, lembrar do seu belo poema acerca de Deus. Não escreve alguém aquilo sem um profundo vínculo de amor. Lembrarmos das suas preces, ensinando as crianças, os seus educandos, a orar e a compreender o Evangelho, nos seus gestos de caridade, de abnegação, de doação, fica para nós patente essa profunda comunhão entre o seu e o coração de Deus, o coração também do Cristo. Mas aqui, a página 162 e 163, há também uma referência interessante nesse sentido. O método de Eurípides, com bases essencialmente cristãs, buscava a interação dos educandos no sublime código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. No trabalho de cada dia, Eurípides conduzia seus alunos a um novo programa reformador, inteiramente diverso dos conhecidos até então. Em cada coração lançava a semente da responsabilidade dos deveres perante Jesus, imprimindo nova conceituação no sentido cristianizar. Não é simplesmente dar um rótulo, dizer-se cristão, mas sim expressar o que Jesus nos legou. Para ele, cada novo dia de luta significava maiores acervos de obrigações com Cristo. Mais adiante, na página 163,
Ao lado das ciências, cujo poder acatava, ele inclui as excelências do amor, que eleva as edificações humanas para Deus. Somente o Criador deve centralizar os objetivos para cujo centro de luz devem convergir os anseios santificantes da criatura. Portanto, conhecendo ele como conhecia também o Criador, pautava o seu próprio processo educador por criar naqueles corações pequeninos, ou em todos que com ele conviviam também, essa busca por esse estreitamento de laços com o Criador, a fim de que ele pudesse assumir em nosso coração o lugar que lhe é de direito, o lugar que lhe é devido, o centro, o polo central em torno do qual deveremos todos nós gravitar. Na feliz definição do apóstolo Paulo, em O Livro dos Espíritos, questão 1009, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina. Imaginemos só o nosso sistema solar sendo o Sol o Criador. O objetivo de cada um de nós, como objetivo da tarefa de educar, é fazer com que cada um de nós possa vir a gravitar, não mais em torno dos nossos interesses ou do nosso eu, no reino do egoísmo, em que o ego ocupa o centro, mas enfim alcançar aquela condição que Jesus veio nos trazer, do reino de Deus, onde Deus ocupará o centro. Isto é, Deus, as suas leis e tudo o que ele representa. Gravitar, portanto, em torno do amor, da humildade, da paciência, da misericórdia, da justiça e da bondade. Eis a finalidade do educador. Gravitar para a unidade divina. Então vemos logo que Eurípides, guardadas as devidas proporções, havia consolidado, incorporado no seu espírito, no seu coração, os 3 atributos essenciais do bom pastor. O que explica o sucesso da sua tarefa, o legado que nos deixou, e porque ainda hoje o nosso coração busca-o sedento desse amor, sedento desse exemplo que ele nos deixou. Soube ele conjugar o que de mais adiantado existia em termos da pedagogia humana com a pedagogia divina que o Cristo legou, estabelecendo então uma pedagogia de fato apta a preparar não o cidadão terreno, mas o espírito imortal, a pedagogia do espírito. Como diz muito bem aqui também a obra, agora o capítulo 6, antes ainda dele se tornar espírita, no capítulo 6, que fala ainda da época do Liceu, sabe-se que Eurípides, a página 58, já se orientava por avançadas diretrizes inspiradas no plano maior, ressaltando-se o visível tirocínio nato do jovem professor no dia a dia escolar, de acordo com as circunstâncias. Mestre abnegado aos 22 anos. 22 anos, com tamanha lucidez. Era profundamente estimado pelos discípulos e pelos familiares dos mesmos. Mais adiante, Eurípides fora, no seu meio, um inovador da arte científica de educar. Interessante definição. Arte científica de educar. É uma arte que envolve não só ciência, também amor, na qual Eurípides foi inovador. Foram prosélito, talvez sem que se desse por tal, claro, talvez nessa encarnação não se lembrasse, de Platão, de Kant, de Spencer ou de Pestalozzi. Com Platão, ou melhor, os processos didáticos se inspiravam nas teorias desses luminares da pedagogia.
Com Platão, o fundador da pedagogia, buscava o preparo físico dos educandos como um dos princípios ativos da saúde corporal, indispensável ao equilíbrio da mente. Então veja como ele vai colhendo, talvez sem se lembrar naquele momento, mas como ele vai colhendo dos grandes dons. Dava ele aos discípulos o exemplo de uma vida pura e de uma atividade incansável, em busca da perfeição em todos os ângulos do cotidiano esforço, personificando os fundamentos de Kant, segundo os quais a obra da educação é apontada como desenvolvimento do indivíduo em toda a perfeição que é suscetível. Então, de Kant, a coerência. De Spencer, Eurípides tomara a aplicação consciente desta fórmula conceitual: o fim da educação é o preparo para a vida completa. Não só para a vida na casa espírita, não só para a vida na escola, não só para a vida da sociedade, mas para a vida completa. Esteja o indivíduo onde for. Com isso também aprendeu. E com Pestalozzi? Aqui não está explícito, mas seria difícil de conceber. Já deixamos, na verdade, até explícito. Aprendeu com ele, que na verdade aprendeu com outro, a pedagogia do amor. Então ele colheu o que havia de melhor no seu tempo, de todos os pensadores que vieram então, e a isso ajuntou um elemento central. A página 129, mais ou menos na mesma linha, prossegue. Perdão, não é nessa página. Página 141. Para Sócrates e Platão, o traço que unia o interesse individual e o bem-estar social constituía a finalidade da educação. E constituía a finalidade da educação era o conhecimento. Para Aristóteles, a verdade está na visão direta da razão e a confirmação dessa verdade na consciência do homem, sustentando que a felicidade é o resultado das atividades do homem no bem. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, conhecimento, verdade, a busca pelo bem fazer, pelo bem ser. A formulação do ideal grego de uma educação liberal encontra-se na República de Platão e servia para a orientação pedagógica dos povos durante séculos. O problema do bem ser e do bem fazer. De Aristóteles, evidencia-se no sentido da educação proposto pelo grande sábio ateniense. Mas, como falávamos, não se restringiu ele a esses horizontes, que por si só já eram bem libertadores. Se tomássemos Sócrates como um elemento inspirador, já teríamos elemento pedagógico para um bom tempo, para milênios. Dirá Emmanuel, em algumas expressões, a exemplificação de Sócrates aproximou-se até mesmo da de Jesus. Mas sabia Eurípides que era preciso ir além. Convoca ele então. Jesus, o mestre por excelência, não destruiu esse trabalho dos seus prepostos, antes consolidou nas consciências o alto sentido do aprendizado do amor, oferecendo novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Vida abundante somente nas linhas, no espírito do amor. Como se pode facilmente aquilatar, pelo soberbo desempenho de Eurípides no campo educacional, ficou demonstrada a sua profunda experiência passada. E então ela conclui, aliando o conhecimento aos princípios aristotélicos e buscando notadamente as bases essenciais da estruturação educativa no Evangelho do Senhor, ele promoveu a autêntica ação pedagógica renovadora, servindo-se da vital força propulsora do exemplo, na extensão sublime do ensinamento inesquecível do educador divino. Entre aspas, portanto, ide e pregai. Foi o que ele fez. E o fez tão bem
que aqui estamos hoje a homenageá-lo e a agradecê-lo. Mas o compromisso que ele assumiu é o compromisso que cada um de nós, se até então não havia assumido, é convidado agora a assumir. Relembrando o que Jesus deixou gravado naquela conversa com Pedro, o convite para apacentar. O convite, como aqui acabamos de ler, para ir e pregar. Não no sentido de converter, mas sim no sentido de educar, para transformar e libertar. Só assim haveremos de chegar, enquanto indivíduos e coletividades, ao reino de amor que Jesus nos prometeu. Um dia haveremos de chegar. Que nos abençoe o Senhor e que Eurípides nos inspire sempre. Muita paz a todos.